Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. 6 pessoas já foram ouvidas na investigação das mortes dos 3 médicos num quiosque no Rio de Janeiro. Após avançar à noite em negociações, metroviários desistem de entrar em greve aqui em São Paulo. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. Nesta sexta-feira, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vai se reunir com o secretário executivo do Ministério da Segurança e Justiça, do Ricardo Capelli. Um dos assuntos será a morte dos 3 médicos em um quiosque na Barra da Tijuca. O Leonardo Aque traz agora os detalhes para a gente. Oi, Léo, boa noite para você. Quais as novidades que a gente tem sobre este caso? Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Até agora, 6 pessoas já foram ouvidas pela polícia. De acordo com o Instituto Médico Legal, os corpos dos 3 médicos já foram liberados e retirados pelas famílias das vítimas. O único sobrevivente do ataque, o Daniel Sonewend Proença, segue internado em um hospital particular aqui na Barra da Tijuca. Agora, Salsi, de acordo com o último boletim, o quadro de saúde do paciente é estável. Ele está lúcido e respira sem ajuda de aparelhos. As investigações continuam com a ajuda da Polícia Civil de São Paulo e também da Polícia Federal. Uma das principais linhas é que um dos médicos tenha sido confundido com o filho de um chefe de uma milícia local. Um áudio interceptado pela Polícia Civil mostra um suposto informante do tráfico indicando o local onde o alvo estaria. As vítimas estavam no Rio de Janeiro para participar de um congresso internacional de ortopedia neste hotel em frente aqui à praia da Barra da Tijuca. Salsi. Obrigada pelas atualizações, Léo. Os médicos baleados no ataque são profissionais conhecidos na área de ortopedia. Alguns atuaram no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. A morte violenta chocou os amigos, parentes e a comunidade médica. Eram todos médicos e amigos e batiam papo na orla do Rio de Janeiro quando foram mortos. Daniel Proença é o único sobrevivente. Ele é especialista em cirurgia ortopédica e se formou na Faculdade de Medicina de Marília, no interior de São Paulo, em 2016. Os 3 amigos de Daniel também atuavam na mesma área médica. O baiano Perseu Ribeiro Almeida tinha 33 anos e havia feito aniversário na terça-feira. Formado em Salvador, era especialista em cirurgia no pé e tornozelo pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. O médico atuava num hospital em Ipiaú, no interior da Bahia. Marcos de Andrade Corsato era o mais experiente do grupo. Médico assistente no Hospital das Clínicas, teve passagens pelas principais unidades de saúde de São Paulo. Ele completaria 63 anos na semana que vem. Um dos hospitais onde Corsato trabalhava ressaltou que ele era membro valoroso e dedicado do corpo clínico. Esta médica, que também está no Rio para o Congresso Internacional de Ortopedia, falou sobre o professor de medicina. É um médico muito importante, muito conhecido em São Paulo. É um médico renomado do Hospital das Clínicas, um professor dessa grande universidade, um cara com uma trajetória incrível, um bom amigo, um cara ótimo. Outro médico morto no ataque é Diego Ralph de Souza Bonfim, de 35 anos. Especialista em reconstrução óssea, Diego também foi residente no Hospital das Clínicas da USP. O médico era irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e cunhado do deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. À tarde, Sâmia Bonfim publicou na internet: "Meu irmão era um homem incrível, carinhoso, alegre. Nosso orgulho. Estamos destroçados." Glauber Braga agradeceu a toda a solidariedade recebida pela família. A notícia foi recebida com tristeza pelos colegas de trabalho dos médicos. O Hospital das Clínicas de São Paulo, onde 3 deles atuaram, e a Faculdade de Medicina da USP manifestaram repúdio e indignação pela morte dos profissionais. Entidades médicas também prestaram solidariedade às famílias das vítimas. A sociedade é totalmente devastada com uma notícia muito triste. Estamos do lado das famílias, tentando entender o que aconteceu.
O governador de São Paulo também lamentou o ataque. É uma coisa bárbara, a gente fica chocado, a gente quando teve a notícia ficou extremamente consternado. É inadmissível você ver os médicos que saem para participar de um congresso, num quiosque próximo ao hotel. Foi uma execução sumária. Muitas perguntas em aberto num crime que interrompeu a vida e a carreira de médicos talentosos. São pessoas de trajetória profissional destacada, muitos pacientes, muitas cirurgias, muitos feitos para a medicina. Não existe absolutamente nada que os conecte a esse crime violento que eles sofreram. Os assassinatos repercutiram na imprensa internacional. O jornal francês Le Figaro destacou: triplo homicídio no Rio deixa em choque até cúpula do governo federal. Na Argentina, o Clarim noticiou: assassinos executaram 3 médicos em bar do Rio de Janeiro. Uma das vítimas era irmão de uma deputada. O americano The Washington Post escreveu na manchete que 3 médicos foram mortos numa praia turística do Rio de Janeiro. Em uma assembleia que terminou agora há pouco, os metroviários de São Paulo decidiram que não vão fazer uma nova paralisação. A Caterina Schutte acompanhou essa reunião, ela traz os detalhes ao vivo para a gente. Caterina, boa noite. Oi, Salsi, muito boa noite para você e também para todos que nos acompanham. Olha, essa decisão foi tomada por volta das 11h30 da noite. Os metroviários decidiram que não vai haver paralisação, apenas um ato nas ruas da cidade na próxima segunda-feira. O objetivo do grupo é pressionar o governo do estado de São Paulo a retirar os editais de privatização de parte dos serviços do metrô. Na última terça-feira, trabalhadores do metrô, trem e da Companhia de Saneamento do Estado, Sabesp, fizeram paralisação de 24 horas. 4 milhões de passageiros foram afetados. Eles são contrários à privatização e terceirização dos setores públicos. Salsi. Obrigada, Caterina. Foi enterrado hoje o corpo do motorista de aplicativo de 39 anos que morreu depois de ser picado por uma abelha no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Amigos e parentes lamentam a morte inesperada do motorista Denis Santana. Estava aguardando corrida, né? E aí a abelha entrou e picou no céu da boca dele. Aí ele ligou para a esposa dele e relatou que ele estava passando mal. Chamaram o socorrista e já levaram ele. A gente foi até lá no hospital Secap e os médicos deram as notícias para nós que ele já chegou lá morto. A irmã conta que Denis teve um choque anafilático, forma mais grave de uma reação alérgica que provocou asfixia e que levou a uma parada cardiorrespiratória. A família não sabia que Denis era alérgico. No Brasil, as notificações de acidentes por picadas de abelha mais que dobraram nos últimos 10 anos. Passaram de 10.700 registros em 2013 para mais de 24 mil no ano passado. 87 mortes também foram notificadas ao Ministério da Saúde em 2022. 41 delas no Nordeste do país, 17 no Sudeste, 12 na região Sul, 11 no Centro-Oeste e 6 no Norte do Brasil. De acordo com biólogos, na natureza, a abelha quer proteger a colmeia e, quando se sente ameaçada, pica o potencial agressor. A ferroada injeta uma mistura de substâncias que podem provocar a morte em pessoas alérgicas. A demora no atendimento pode diminuir a chance de sobrevivência. Rouquidão é um sintoma importante. Falta de ar, respirou, o ar não está entrando. Dor abdominal, vômito, imediatamente após algum evento suspeito, é hora de se preocupar. Denis deixa mulher e 3 filhos menores de idade. A família alega que a plataforma de transporte de passageiros não prestou nenhum apoio ao motorista. Que eles façam o que é certo, né? O seguro, né? Pelas crianças, né? Porque ela não vai conseguir sozinha sustentar com salário. Porque o meu irmão era o pilar da casa. E nós tentamos contato com a empresa de transporte por aplicativo, mas não tivemos retorno. Nos primeiros 9 meses deste ano, mais de 200 pessoas morreram afogadas em Minas Gerais. Vamos para lá conversar com a Virgínia Nalon, ela tem os detalhes. Oi, Virgínia, boa noite. Oi, Salso, boa noite para você. Os números são do Corpo de Bombeiros. De janeiro a setembro deste ano, foram registrados 227 afogamentos com mortes aqui no estado. O número é quase o total de casos do ano passado. Em 2022, foram 259 mortes pelo mesmo motivo.
Na última quarta-feira, um menino de 15 anos morreu enquanto nadava com um grupo de crianças e adolescentes numa lagoa no bairro Beija-Flor, aqui em Belo Horizonte. Os bombeiros foram chamados pelos moradores, mas quando o rapaz foi socorrido, ele já estava sem vida. Segundo os militares, a maioria desses casos acontecem em dias de altas temperaturas, quando as pessoas procuram lugares frescos aí para se refrescarem, infelizmente. Salce. Números preocupantes. Obrigada, Virgínia. Uma operação da Polícia Federal em 5 estados prendeu 15 suspeitos de tráfico internacional de drogas. A PF investiga o uso de embarcações menores para levar cocaína do Brasil para o continente africano. Ainda estava escuro quando as equipes da Polícia Federal partiram em busca de diferentes alvos. A Operação Dom Traz aconteceu simultaneamente em 5 estados. Pelo menos 15 suspeitos de tráfico internacional de drogas foram presos, outros 6 são procurados. A investigação começou em 2022, quando um pesqueiro de bandeira brasileira foi interceptado na costa africana com quase 5,5 toneladas de cocaína. 7 tripulantes foram presos, 5 brasileiros. Meses depois, um outro pesqueiro que partiu de Fortaleza foi abordado em alto mar. A tripulação, também brasileira, carregava 1.200 quilos de cocaína. A Polícia Federal trabalhou em conjunto com autoridades dos Estados Unidos, Inglaterra e Cabo Verde. A investigação descobriu que a droga apreendida nos 2 casos tinha sido encomendada por um grupo mafioso da Sérvia, país do leste europeu, que contratou a quadrilha brasileira especializada em logística marinha para o tráfico de drogas. Nos 2 casos nossos, os destinatários eram da máfia dos Balcãs, eram os sérvios. Inclusive, hoje um sérvio foi preso aqui no Brasil, um sérvio que tem residência no Brasil foi preso. Outras operações da Polícia Federal já identificaram ligações entre as máfias sérvia, italiana e o PCC. Esse ano, a Polícia Europeia já apreendeu a quase 1.000 quilômetros da costa de Cabo Verde um veleiro com quase 3 toneladas da droga. A embarcação tinha saído do Brasil e também levava uma encomenda da máfia sérvia. Essa semana, o Jornal da Record revelou essa nova rota do tráfico internacional. Dados exclusivos mostraram que aumentaram as apreensões de drogas que têm países africanos como destino. Segundo o delegado responsável pela operação de hoje, o planejamento durou meses. Os traficantes contrataram até um grupo especializado em içar cargas em embarcações. Eles terceirizam a mão de obra operacional. Uma das lanchas que nós aprendemos hoje saiu do Guarujá, foi para o Ceará, fez esse transbordo, depois retornou para o Guarujá de novo. Eles fazem para navios, foram lá fazendo um barco pesqueiro na costa do Ceará. Uma medida provisória perdeu a validade e zerou os impostos federais sobre o diesel. O combustível deve agora ficar até 14 centavos mais barato nas bombas. O Guilherme trabalha há 6 anos para uma transportadora que faz entregas pelo Rio Grande do Sul. Além dos gastos com a manutenção do caminhão, são mais de R$30 mil em diesel todo mês. Claro, para nós é bom, mas não reduz nada quase, né? Para nós, no final das contas, não dá em nada. Uma redução no preço agradou a categoria. Mas é importante, ajuda bastante, né, cara? Ajuda muito. A medida provisória que criou o programa de desconto na compra de veículos novos perdeu a validade nesta semana. O texto havia determinado a volta da cobrança de PIS e COFINS do diesel para financiar essa redução no preço dos carros. Como a medida provisória caducou, os tributos federais que incidiam sobre o óleo diesel voltam a ficar zerados. Agora, o combustível pode ter uma redução nas bombas de até 14 centavos por litro. A desoneração permanece pelo menos até o fim do ano. Agora esse valor deixa de ser cobrado. Então vamos estar falando aí percentualmente, considerando então o valor do diesel, estaríamos falando em torno de 2,37%, 2,3%, o que não é um impacto assim tão significativo. Nesta transportadora em Porto Alegre, o custo para abastecer a frota de 120 veículos é de R$1 milhão por mês. A redução, mesmo que de centavos no litro, traz economia para quem depende do combustível para trabalhar. Nesse caso, são gastos cerca de R$21 mil a menos por mês. Ele só dá um fôlego, né? Ele dá um fôlego assim, inicial, mas ele ainda não representa, né, uma redução consistente que possa impactar no custo do frete. Se fosse autônomo, com certeza não estaria mais trabalhando o caminhão. Não temos condições de trabalhar um caminhão
o que a gente ganha não compensa os gastos que a gente tem, sabe? O Supremo Tribunal Federal decidiu que gestantes que ocupem cargos temporários no serviço público têm direito à licença maternidade. O Matheus Escavazini explica melhor para a gente, direto de Brasília, ao vivo. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite para você, Salsi. A decisão do plenário da Suprema Corte foi unânime. Para essas trabalhadoras que não passaram em concurso e por isso não têm vínculo efetivo com o serviço público, a licença maternidade será de 120 dias e a estabilidade vai valer do momento da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Para o relator do caso, o ministro Luiz Fux, o tipo de vínculo de trabalho não permite uma diferenciação na proteção à maternidade e ao bebê. O julgamento tinha repercussão geral. Com isso, é obrigatório que todas as instâncias do judiciário utilizem a decisão em processos semelhantes. São mais de 800 julgamentos que estavam paralisados à espera de uma decisão do STF. Salsi. Obrigada, Matheus. O Tribunal Superior Eleitoral marcou para a próxima terça-feira, dia 10, o julgamento de 3 ações de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Braga Neto. Os processos apresentados pelo PDT e pela Coligação Brasil da Esperança acusam Bolsonaro e Braga Neto de abuso de poder político na eleição do ano passado. A Advocacia Geral da União pediu a retirada do ar de grupos que vendiam cartões de vacinas fraudados no aplicativo de mensagens Telegram. Nossos repórteres mostram com exclusividade o esquema que foi investigado pelo Ministério Público Federal. Os promotores receberam a denúncia e agora apuram as informações que demonstram a prática de vários crimes, como falsificação de documento público, fraude e até estelionato. O Ministério da Justiça também, como parte do governo, também está tomando providências junto à Polícia Federal para a investigação desses grupos. Já há vários grupos sendo monitorados e investigados e nós teremos ações assim que essas provas forem colhidas. A denúncia partiu deste servidor público que prefere não aparecer. A esposa dele é contra a vacinação. Logo após eu ter tomado a vacina, eu comecei a notar que minha esposa começou a se afastar de mim. E com o tempo, acabei percebendo que ela estava escutando chats e com pessoas falando mal da vacina, não somente da vacina do Covid, mas todas as vacinas. Ele decidiu entrar nos grupos e investigar. Era venda de cartão de vacina pelo aplicativo do SUS, era cooptação de dinheiro para mantença em determinados chats privados, cooptação de pessoas para montar comunidades. Em um dos grupos, a seguinte oferta: se você perdeu o cartão de vacina, não se preocupe. É possível enviar um novo para a residência devidamente preenchido com todas as doses do Sistema Único de Saúde. A lista de vacinas disponíveis é extensa, vai do nascimento até os 16 anos de idade. Tem ainda imunização para raiva, difteria, tétano e todas as 5 doses da Covid. A ideia dos grupos é recrutar pessoas para compartilhar informações falsas contra a vacinação e falsificar documentos importantes, exigidos principalmente para a matrícula de crianças nas escolas. A promessa dos criminosos é que, em 10 minutos, sem sair de casa, o interessado poderá se tornar um vacinado oficial para o sistema do governo. Os preços das doses variam. Para que no certificado conste uma dose, o valor é de R$ 200. 2 doses, R$ 350. 5 doses, o interessado consegue comprar por R$ 600. A secretária do Ministério da Saúde diz que o governo prepara um portal para ajudar a população. Nós observamos como é fácil, às vezes, circular aquela informação mentirosa e muitas vezes a informação verídica, aquela informação qualificada, que informa a população, não circula na mesma velocidade. Em Brasília, a quinta-feira foi de homenagens aos 35 anos da Constituição Federal. Foram realizadas solenidades no Congresso e no Supremo Tribunal Federal, em meio a tensões entre os poderes legislativo e judiciário. Pela manhã, o Congresso promoveu uma sessão solene para comemorar a data.
No mesmo espaço onde foi aprovado em 1988 o texto base do sistema político e jurídico do país, estavam reunidos os presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, representou o Poder Executivo e o presidente Lula. Quando entrei neste lugar pela primeira vez, então como jovem constituinte e com um pouco mais de cabelos, para exaltar a maior obra legislativa já realizada em benefício da nação, a fonte de todos os direitos, o depositório das garantias e a matriz da nossa União. Em uma rede social, o presidente Lula, que também foi constituinte e se recupera de 2 cirurgias, escreveu: "Costumo dizer que a revolução que precisamos fazer é cumprir a Constituição brasileira, que o que queremos é garantir o que está na Constituição e na Declaração Universal de Direitos Humanos." O dia era para ser só de comemoração, mas um momento também de discussão sobre a relação entre os poderes legislativo e judiciário. Enquanto uma comissão do Senado aprovou limites para as decisões individuais dos ministros do STF, a Suprema Corte julgou questões polêmicas, como o marco temporal das terras indígenas e a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, temas vistos pelos parlamentares como de responsabilidade aqui do Congresso. Arthur Lira, presidente da Câmara, defendeu o respeito entre os poderes. Um poder não pode ser a bigorna e o outro o martelo dos outros. Como servo fiel da Carta Magna, cada poder, cada autoridade, cada servidor público deve agarrar-se com vigor às suas competências, jamais as recusando, jamais avançando sobre as competências alheias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi na mesma direção e lembrou os ataques às sedes dos 3 poderes em janeiro. Neste ano de 2023, a sociedade brasileira venceu novamente. Demos mostra da força das nossas instituições e da estabilidade da nossa democracia. A Constituição permanece soberana como pedra fundamental do Estado brasileiro. À tarde, foi a vez dos chefes dos poderes se reunirem no Supremo Tribunal Federal. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, presidiu a sessão. A Constituição de 88 fez o Executivo voltar ao seu tamanho normal, fez o Legislativo ocupar o espaço que verdadeiramente lhe pertence e produziu uma ascensão institucional importante, eu assim penso, do Poder Judiciário. Como eu, presidente Pacheco e o presidente Lira, estamos de pleno acordo, não existem poderes hegemônicos, nós todos vivemos em parceria institucional pelo bem do Brasil, como deve ser a vida democrática. O filósofo, professor e escritor Ailton Krenak foi eleito hoje o primeiro indígena a ocupar uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Ailton Krenak é um líder ativista das causas dos povos originários e já era membro da Academia Mineira de Letras. Ele entra na ABL no lugar de José Murilo de Carvalho, que morreu em agosto. Está tudo pronto para a visitação ao navio mais bonito do mundo. A embarcação, que está atracada em Fortaleza, vai fazer uma volta ao mundo que deve durar até 2025. De longe, parece até cena de filme antigo. Este é o Américo Vespúcio, o navio mais bonito do mundo. Construída em 1931, é a embarcação mais antiga da Marinha Italiana. São 100 metros de extensão, 3 mastros e 30 quilômetros de cordas que remetem à história quase centenária que carrega. O navio foi construído em 1931, então os materiais são de 1931. Por isso, todos os anos, ele passa por uma manutenção para manter perfeitos esses materiais antigos. Só o motor foi renovado. Ancorado no porto do Mucuripe, em Fortaleza, com mais de 200 tripulantes, o navio será aberto à visitação no sábado. Quem entra no navio encontra tradição. O navio, no seu total, é um navio histórico, mas também há um cuidado nos detalhes. Cada pequeno detalhe do navio é cuidado. Podem ser esses guinchos que vocês veem aqui ou essas pinturas feitas à mão.
a mano. O navio vai ficar atracado em Fortaleza até o próximo domingo. Depois segue para o porto do Rio de Janeiro. A visita ao Brasil faz parte de uma volta ao mundo que deve durar 20 meses. Américo Vespucci vai passar por 5 continentes, 3 oceanos e 28 países até retornar à Itália em 2025. L'equipaggio di questa nave, Toda a tripulação que está aqui, começando por mim, desejou essa viagem. É algo único na vida. E para quem tem a escolha de vida de ser marinheiro, é a coisa mais bonita que pode acontecer. Mesmo em viagem, o Vespúcio funciona como um navio escola, ou seja, ajuda a ensinar aos alunos regras básicas de navegação, além de ser uma embaixada flutuante da cultura italiana. A ideia da volta do mundo era também de fortalecer, desenvolver a parceria entre a Itália e os países visitados. E com o Brasil é uma das coisas mais fáceis que possa ser, porque temos 32 milhões de brasileiros com descendência italiana, então é muito fácil uma relação, o fortalecimento da parceria entre dois países como Itália e Brasil. A Polícia Federal realizou uma operação contra madeireiros que agem ilegalmente no estado do Pará. Os agentes descobriram que uma rede de olheiros era utilizada pelos criminosos para dificultar a fiscalização. 4 suspeitos foram presos. Os agentes se deslocaram para cumprir os mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra madeireiros que agem em Anapu, sudoeste do Pará. Armas, veículos, celulares e documentos foram apreendidos. Os investigadores descobriram que o esquema contava com uma rede de olheiros, homens que avisavam os criminosos sobre a chegada de fiscais na região. Cada um recebia R$200 por informação repassada. Alguns lucravam até R$40 mil por mês. Dessa forma, em dias de fiscalização, os madeireiros escondiam os maquinários e toda a madeira derrubada ilegalmente. Um esquema bem sofisticado que ele visava impedir a qualquer ação de fiscalização dos órgãos ambientais. Além das prisões, a Justiça autorizou o bloqueio de bens dos investigados, avaliados em R$1 milhão. A região é marcada por conflitos agrários. Foi em Anapu que a missionária Dorothy Steng foi morta em 2005. Além de dificultarem a fiscalização ambiental, os presos na operação de hoje devem responder por organização criminosa, desmatamento, estelionato, receptação e ocultação de patrimônio. No mês de combate ao câncer de mama, uma carreta com exames gratuitos para o diagnóstico da doença vai percorrer o estado de São Paulo. Até 7 de outubro, a carreta vai estar em Paraisópolis, zona sul da capital paulista. Depois vai para Embu, Guarulhos, Vale do Paraíba e encerra no litoral norte. A iniciativa da ONG Américas Amigas atende pessoas com mais de 40 anos em situação de vulnerabilidade. A unidade móvel oferece mamografia e outros exames para rastreamento e diagnóstico de câncer de mama. A doença, quando descoberta precocemente, tem possibilidade de cura de 95%. A apresentadora da Record TV, Ana Hickman, é uma das embaixadoras desta campanha. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai ampliar o muro na fronteira com o México para barrar a entrada de migrantes. O correspondente Vandrei Pereira traz os detalhes. Biden explicou que os recursos aprovados pelo Congresso na gestão do antecessor Donald Trump estão disponíveis e que não há como destiná-los para outro fim. O governo também sofre a pressão dos adversários republicanos, que são favoráveis às medidas de contenção das travessias ilegais. Os Estados Unidos enfrentam uma crise migratória extrema. Em setembro, a patrulha de fronteira deteve mais de 200 mil pessoas que tentavam entrar ilegalmente no país através do México. O número foi o maior registrado esse ano em apenas um mês. De Orlando, Vandrei Pereira. E o cachorro do presidente Joe Biden foi retirado da Casa Branca depois de morder os funcionários. O pastor alemão Commander havia acabado de voltar de um treinamento depois de morder um agente do serviço secreto. Segundo a imprensa americana, houve mais de 10 ataques do cachorro desde o ano passado. Uma porta-voz disse que o presidente Biden e a primeira-dama estão comprometidos com a segurança de todos na residência oficial.
O Ministério Público da Venezuela emitiu um mandado de prisão contra o ex-líder da oposição, Juan Guaidó. O órgão também disse que vai pedir que a Interpol emita um alerta vermelho para a captura dele. O regime de Nicolás Maduro acusa Guaidó de usar recursos da estatal de produção de petróleo venezuelano para pagar despesas pessoais, além de obrigar a empresa a aceitar condições de refinanciamento de uma dívida. Atualmente, Guaidó está nos Estados Unidos. O Reino Unido informou que vai abrir uma investigação para verificar um possível monopólio do mercado de armazenamento em nuvem, um sistema que permite armazenar dados e arquivos na internet. O processo coloca na mira as atividades da Amazon e da Microsoft. A ação foi aberta após autoridades alegarem que as empresas limitam a competição e abusam do poder de mercado. A alegação é de que elas teriam criado barreiras técnicas para dificultar que os clientes utilizassem os serviços da concorrência. Juntas, as duas controlam entre 70% e 80% do segmento, que movimentou o equivalente a mais de 47 bilhões de reais no ano passado. As empresas discordaram da investigação, que deve acontecer até abril de 2025. A montanha mais alta da França, Mont Blanc, perdeu mais de 2 metros em 2 anos. Em 2021, a montanha tinha 2 metros e 22 centímetros a mais do que a medição feita no mês passado. O pico mais alto mede agora 4.800 metros. Segundo especialistas, essas variações de altura são normais e podem ser atribuídas pela falta de chuva no verão europeu, já que o topo é formado por gelo e neve. Um estudo revelou que os seres humanos se estabelecem cada vez mais em áreas com risco de inundação. Uma tendência especialmente visível na China. Da Ásia, as informações agora com a Silvia Kikuchi. Silvia, boa tarde para você aí. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos. O estudo foi publicado nesta quarta na revista científica Nature e foi baseado em análises feitas durante 30 anos de imagens de satélite que monitoraram a evolução dos assentamentos humanos no mundo. Nesse período, aumentou o percentual das zonas habitadas em áreas expostas às inundações. Isso foi constatado principalmente aqui na Ásia, em países como China, Vietnã e Bangladesh, onde a expansão urbana vem disparando. O estudo, conduzido pelo Banco Mundial, com sede nos Estados Unidos, adverte que os assentamentos humanos deveriam se adaptar à mudança climática, mas a tendência é outra, aumentando as áreas de risco às inundações. Salsi. Obrigada, Silvia, pelos detalhes. Agora o futebol. O meia Luca Paquetá marcou na vitória do West Ham na Liga Europa. O meio-campista brasileiro subiu mais alto que a defesa do Freiburg e fez o primeiro do West Ham. O Freiburg precisou tentar 2 vezes e na terceira Salah empatou. No segundo tempo, Nayef Aguerd deu a vitória ao West Ham 2-1. Na França, o primeiro tempo foi todo do Olympique de Marselha contra o Brighton. Mbemba e Verreto abriram 2-0. Mas a segunda etapa foi inteira do time inglês. Pascal Gross fez o primeiro do Brighton. E de pênalti, o brasileiro João Pedro fez o gol do empate, final 2-2. O Liverpool recebeu e venceu o Union Saint-Gilloise, da Bélgica. Gravenberch fez o primeiro depois do rebote do goleiro. Nos acréscimos da partida, o português Diogo Jota fez mais um, 2-0 Liverpool. Lukaku marcou o primeiro na goleada da Roma contra o Servette, da Suíça. Belotti fez o segundo. Pellegrini pegou de primeira e aumentou a contagem. E de cabeça, Belotti fez o segundo dele no jogo e quarto da Roma. E na Libertadores, o Boca Juniors superou o Palmeiras nos pênaltis, depois do empate em 1-1 no tempo normal. E vai fazer a final contra o Fluminense. A decisão será no dia 4 de novembro, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Fluminense busca o título inédito e o Boca pode ser campeão pela 7ª vez. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se. Tchau.